CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Fim de ano é hora de fazer faxina, gente, no computador e no celular, não é mesmo, Gilberto? Bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Exatamente, viu? Do mesmo jeito que a gente faz a faxina em casa, chegando no final do ano, a gente tem que também organizar os celular, tablet e computador, né, para se preparar para o ano de 2022 que está chegando, né, para isso aí, né. Então, vamos começar nossa faxina, né, falando dos aplicativos, né, porque durante o ano de 2021, certamente instalamos um monte de aplicativos que a gente instalou, usou uma vez e nunca mais voltou no aplicativo. Será que é interessante a gente dar uma olhada, então, né, naquela lista de aplicativos instalados no nosso computador ou no nosso smartphone, para ver aqueles aplicativos que, olha aqui, o aplicativo estava instalado, usei ele uma, duas vezes, nunca mais usei. Está lá ocupando espaço, ocupando banda de internet, muitas vezes na atualização, né, sem necessidade. Até muitas vezes com aquele aplicativo com uma vulnerabilidade lá, permitindo acesso remoto ao seu computador ou seu smartphone, você nem sabia disso. Então, primeira ação lá da nossa faxina de final de ano é dar uma olhada nas aplicações instaladas, remover aquelas que não estou usando, não uso há muito tempo. Depois, se você precisar, você volta a instalar novamente aquela aplicação. É tranquilo, né? Aplicações muitas vezes são gratuitas, é tranquilo de instalar. Bom, terminado então a faxina dos aplicativos, a gente vai fazer uma atualização. Então, dá uma olhada agora quais aplicativos que estão instalados no smartphone que você usa frequentemente, se eles estão todos, né, atualizados. Então, lá na loja de aplicativos do seu smartphone, dá uma volta lá e olha, estão todos atualizados, né? Se não atualiza, que é bem legal, inclusive o sistema operacional. Também é hora de dar uma olhada no antivírus, se tem um antivírus instalado, se está atualizado corretamente, né? E também fazer uma varredura lá completa nos aplicativos instalados e arquivos para ver se está tudo direitinho, né? Tudo sem problema. Os navegadores, é interessante dar uma olhada no histórico de navegação, nos cookies, aquele histórico, talvez limpar os cookies, histórico de navegação, né, do que tinha para trás, né, nessa questão, e dar uma olhada nos arquivos e pastas. Então, olhar as fotos, vídeos, áudios que estão gravados lá no smartphone e no computador. Talvez seja a hora de eu ou apagar, né, ou então copiar para o backup, que é o nosso próximo assunto, ou seja, pegar e limpar, né, o nosso computador, o nosso smartphone, daqueles arquivos e fotos que eu quero guardar, mas não precisa ficar exatamente no celular, até porque pode ter algum problema e eu perder aquela informação. Então, a outra etapa, né, da nossa faxina é o backup, ou seja, ou copiar para um HD externo, né, do computador para o HD externo, ou do computador para a nuvem, ou mesmo do smartphone para o próprio computador, né, criando lá uma pastinha lá de backup lá no computador e copia aquelas fotos e vídeos que você não quer perder lá do celular, né, do smartphone para o computador, e aí fica salvo lá no computador. É importante lembrar que é importante, no caso de backup, principalmente aquelas coisas que você não quer perder mesmo, né, pelo menos ter duas cópias, né? HD, né, o disco rígido é um dispositivo normalmente mecânico, né, os mais antigos e tradicionais são mecânicos, que podem deixar na nossa mão a qualquer momento, né, nesse caso lá. E aí, por último, né, na questão especificamente lá de backup, as senhas. Então, talvez esteja na hora de fazer aquela faxina nas senhas também, né? Trocar a senha dos serviços que você usa mais frequentemente, lembrando que não usar as mesmas senhas em todos os serviços da internet. E aí, quem sabe, a gente até deu algumas dicas ao longo desse ano de 2021, usar aqueles cofres de senhas, aqueles aplicativos específicos para armazenar a senha e evitar, né, de anotar a senha num papelzinho, anotar num bloco de notas dentro do celular, ou mesmo aquelas opções de mandar um e-mail para você mesmo, né, com aquela senha. Inclusive, ontem estava dando uma palestra, né, e uma pessoa que estava assistindo a palestra falou que ela ela criou um grupo no WhatsApp com ela mesma e mandava senhas para o grupo do WhatsApp, que ela tinha que só ela fazia parte do grupo, né? Então, também não é para ser feito dessa forma, porque se alguém tem acesso ao celular, tem acesso a todas as suas senhas. Então, o interessante é usar um cofre de senhas, né, para armazenar essa questão. E aí, lembrando também que é interessante, já que está falando de WhatsApp, que eu acabei de falar de WhatsApp aqui, que o WhatsApp também é interessante dar uma faxina, né? Ou seja, dar uma olhada lá nas mensagens mais antigas, que você não precisa, limpar aquelas conversas mais antigas, que inclusive libera espaço no smartphone, silenciar algumas notificações de alguns grupos que você não quer, né, nesse caso lá, fazer a autenticação de 2 fatores também no WhatsApp e também nas outras contas de rede social na internet. Então, aí,
uma ampla faxina no smartphone, computador, tablet, para começar 2022 aí com tudo no lugar. É isso. Bom, então, assim, só rapidamente, né, falando só para a gente recapitular o que a gente conversou antes, né, então, verificar as aplicações, aquelas que eu não estou usando mais, então fazer aquela limpeza das aplicações, desinstalar as aplicações mais antigas que eu não estou usando, atualizar as aplicações, verificar também o antivírus, atualizar o antivírus e fazer aquela varredura de antivírus no celular, dar uma olhada nos cookies, história de navegação do navegador, organizar as fotos, arquivos de áudio, né, e vídeo, né, e aqueles que você quer preservar, copiar para o computador, do smartphone para o computador, ou para a nuvem, né, ou então colocar no HD externo, né, nesse caso aqui para armazenar. E, por último, na questão das senhas. Então, trocar senhas de serviços que você usa da internet, lembrando não usar a mesma senha em vários locais, e também usar o cofre de senhas. E lembrando de atualizar, de ativar, na verdade, a autenticação de 2 fatores nos serviços que tem, nos grandes, as redes sociais todas têm, né, e mais no WhatsApp também. Vamos agora, então, para o Viralizou, os assuntos que marcam a nossa semana. Viralizou. Conta do Facebook, Gilberto. O Facebook foi eleito a pior empresa do ano, né? Depois de tudo que aconteceu aí, essas alterações todas, acusações de não respeitar, né, ser parcial na publicação das mensagens, né, filtrar de forma errônea, né, e fomentar, né, a divisão e os atritos dentro da rede social, o Facebook realmente ficou no olho do furacão esse ano, né, inclusive tentou mudar um pouco o foco, mudando de nome para Meta, ou seja, mas o certo é que o Facebook realmente teve grandes problemas de imagem esse ano aqui e recebeu essa votação de pior empresa do ano aqui. Bom, outra notícia que me chamou a atenção também é Segura que ela aí, Gilberto. 11h33, já de volta. Nós estamos no CBN Tecnologia desta quarta, no Viralizou. Gilberto já contou aqui do que um dos fatos da semana foi o Facebook eleito como a pior empresa do ano. Deixei aqui todo mundo na expectativa de qual era o segundo destaque do Gilberto, tem a ver com o WhatsApp, não é isso? Exatamente, Fernanda. O WhatsApp agora, nessa versão mais nova, na última atualização que teve, deu poderes ou superpoderes aos administradores das listas ou dos grupos. Agora os administradores podem apagar para todos as mensagens que foram enviadas por integrantes do grupo. Então, se o integrante do grupo mandou uma mensagem que não tem a ver com o grupo, né, ou não tem a ver com os objetivos do grupo, o administrador agora, os administradores, podem apagar essa mensagem, né? E aí fica uma mensagem no lugar dizendo assim, essa mensagem foi removida por um administrador. Então, quem é administrador dos grupos aí já pode agora ter um poder um pouco maior de moderação, né, nos grupos em si, né? E uma última notícia que me chamou a atenção, a gente vem falando bastante aqui sobre apreensão de equipamentos de IPTV que eram ilegais, né? E a própria Receita Federal tinha apreendido uma quantidade grande de aparelhos desses que não tinham, inclusive, autorização de importação, pois agora a Receita Federal, junto com a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Uberlândia, né, e mais o Instituto Federal do Sul de Minas, pegaram esses aparelhos, mais de 700 aparelhos, né, de IPTV, e converteram em mini computadores, né, para serem utilizados para a educação. Então é bem interessante. Agora, e são, na verdade, computadores, né, só que um poder computacional um pouco mais lento, mas serve para navegar na internet, editar um texto, né, ou uma planilha eletrônica. Então, muito legal, né, ou seja, esses aparelhos que estavam parados, né, que tinham sido apreendidos, agora viraram computadores para uso de escolas. Muito legal. Muito bom, Gilberto. Te agradeço aqui pelas dicas, pela participação. Bora limpar a nossa memória aqui. Exatamente. E preparar para receber aquele monte de mensagens de felicitações de final de ano, né? Isso aí. Obrigada. Então, até sexta. Até sexta-feira, né? No dia de Natal, estamos aqui ao vivo, falando sobre tecnologia, falando sobre Natal também. Tamo juntos. Até lá.